Senhoras e senhores, meus alunos e alunas, bom dia. Bom, retornando aí retomando, né, as nossas aulas de lógica, tá? Hoje a gente vai falar sobre proposição simples e proposição composta, ok? Já levando em consideração que todos, ou grande parte, já tem alguns entrando em contato, sempre algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, alguns alunos, em dizer que não estão entendendo. Digo sempre que leiam, releiam o que eu mando, o que foi passado ainda na época em sala de aula, ouçam os áudios que foi mandados, entrem, né, ouçam mais de uma vez, olhem com cuidado o conteúdo dos formulários, que eu tenho certeza que isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, ok? Pois bem, vamos partir do princípio que, quando eu digo, só retomando, porque a gente vai pegando um fio condutor, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, e não se perder. Primeira coisa que é extremamente importante, já foi dito na última aula, nas últimas aulas, entender principalmente qual é a diferença entre frase, né, sentença e proposição, ok? Guardadas as particularidades de sentenças e frases, vamos nos concentrar um pouco mais em proposição, para que não haja tanta confusão. E proposição tem uma definição básica, tá? É toda aquela frase que pode ser considerada verdadeira ou falsa. É isso e pronto, acabou, ok? Você vai ter frases, né, ou sentenças que não podem ser consideradas verdadeira ou falsa, ou, né, que você não consegue estabelecer se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Se você não consegue estabelecer que aquilo é verdadeiro ou falso, não é uma proposição. Então, logo, proposição é aquilo, né, toda frase que pode ser declarada como verdadeira ou falsa. Tomar um cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas confundem e elas pensam que proposição só pode ser aquilo que é considerado verdadeiro. Então, se a gente pergunta uma frase e vira e fala assim, é falsa, a pessoa não é proposição. Se ela pode ser considerada falsa, ela também é proposição. Então, né, proposição é tudo aquilo que pode ser considerado, né, ou verdadeiro ou falso, ok? E isso que é importante, a gente ter umas noções, né, básicas a respeito dessa questão. Se a gente já entende isso bem e coloca isso na cabeça, o importante é a gente ter essa ideia, né, de proposição que pode ser considerada verdadeira ou falsa, para em sequência a gente entrar na construção da tabela da verdade, tá? Então, só para a gente ter assim, retomando algumas coisas, né, nesse tópico de verdade e coerência, tá? A gente tem muitas frases que a gente utiliza no dia a dia que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, a gente pode considerar como sendo verdadeira frases como Paris é a capital da França, ok? Isso é uma frase verdadeira, tá? 2 mais 2 é igual a 4, beleza, isso também é uma frase verdadeira. Um dia tem 24 horas, também é uma frase verdadeira. Então, o que significa? Essas três frases que eu acabei de passar para vocês são proposições? São, porque puderam ser consideradas como verdadeiras? Puderam, então elas são proposições, ok? Enquanto que são falsas frases, por exemplo, do tipo, Buenos Aires é a capital do Brasil. Buenos Aires é a capital do Brasil? Não, Buenos Aires é a capital da Argentina. Então, essa frase é falsa. Se ela pode ser considerada falsa, ela é uma proposição? Entendeu? Então, vamos lá. 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5? Não. 2 mais 2 é igual a 4. Então, essa frase é considerada falsa. Então, ela também pode ser uma proposição. Ok? Uma semana tem 10 dias. Uma semana tem 10 dias? Não. Uma semana tem 7 dias. Então, o que significa isso? Essa frase é falsa. Se ela é falsa, ela pode ser considerada uma proposição? Pode ser considerada uma proposição. Existem, no entanto, como eu passei para vocês nos últimos, né, no último formulário, nos últimos exercícios, nos últimos conteúdos que eu passei para vocês, frases que não podem ser classificadas assim, nem como verdadeira, nem como falsa. Um exemplo, quando eu pergunto que horas são? Quando eu pergunto que horas são, isso, como é uma pergunta, na verdade, não existe um valor de verdade, se isso é verdadeiro ou falso. Isso é uma pergunta, que horas são? Pode ser qualquer hora.
Então, na verdade, isso não tem um valor de verdade, principalmente pergunta. Pergunta não tem condição. Eu vou dar um exemplo, seria a mesma coisa, sempre citei isso em sala de aula, repetindo sempre, turma, para quem tem um pouco de dificuldade de entender um pouco isso melhor, tá? Mais uma vez, você está sendo julgado, né, de alguma coisa que você foi acusado, de algum crime, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa pergunta para você lá, o juiz ou o delegado, seja quem for, né, quem for que estiver te julgando lá, pegando seu depoimento, fulano de tal ou fulana de tal, você estava no dia tal, a tal hora, né, em tal lugar? Aí você responde, por quê? Perguntando. Quando você responde por quê? Perguntando, ok? Quando você faz uma pergunta, isso não é resposta, isso não pode ser... Se alguém está querendo tirar de você a informação de sim ou não, ou seja, que é verdadeiro ou que é falso, seja, né, que você estava naquele lugar, em tal dia, em tal horário, se você responde com uma pergunta, você não está respondendo nada. E tanto é que vocês já devem ter visto em filmes, né, quem já acompanhou isso, quem já teve, de repente, a oportunidade de acompanhar isso dentro, né, de um julgamento, alguma coisa nesse sentido, sabe que se você for lá, entendeu? A hora que a pessoa estiver te perguntando e você responder com uma pergunta, né, quem está te perguntando, delegado, advogado, juiz, seja quem for, vai chegar para você e falar, quem faz as perguntas aqui sou eu, por favor, responda. A gente vê muito isso, inclusive, em filme, né? Quem não teve essa experiência ainda pessoalmente, já viu muito isso em filme. Ok? Então, a questão é essa, uma frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, e não podendo ser as duas coisas simultaneamente, claro, né? Uma proposição ela pode ser considerada verdadeira ou falsa. Se ela tiver que ser se ela for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ela não é uma proposição, ela é um paradoxo. Já conversamos a respeito disso aí também. Tá? Isso está nos outros áudios, já passei isso em sala de aula, também é a mesma coisa. Quem tiver dificuldade de entender o que é um paradoxo, é só dar uma olhada lá nos conteúdos que já foi passados e que vai entender bem o que é isso. Paradoxo é isso, é algo que na verdade é visto tanto como não é verdadeiro e é visto tanto quanto falso. Ao mesmo tempo, entendeu? Proposição não, proposição ou é declarada verdadeira ou declarada falsa. Um exemplo, né? Quando você diz, tá, que Brasília, por exemplo, né, ou vamos lá, Paris é a capital da França e é mesmo, né? Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, tá vendo? Então não é um paradoxo. Quando você diz que Buenos Aires é a capital do Brasil, isso é falso, ou seja, não é um paradoxo. Buenos Aires não é e não é a capital do Brasil ao mesmo tempo. Não, não é. Então, como não é, entendeu? Como isso realmente, essa frase é falsa, ela é uma proposição. Então, aquilo que é considerado verdadeiro e falso ao mesmo tempo é um paradoxo. E já dei exemplos aí, né, de paradoxos para vocês, ok? Então, eu acho que isso daí é uma questão muito importante vocês entenderem. Eu fiz essa retomada com vocês agora para que vocês entendam bem, né, essa questão do que é uma proposição. E entendido bem o que é uma proposição, ok? Que é tudo aquilo que pode ser julgado verdadeiro ou falso. As proposições se dividem em duas classes, tá? Ou em duas categorias, ou em dois tipos, né? Quais são os dois tipos de proposição? Gente, isso é muito simples, isso é uma coisa muito básica, muito fácil. Você tem uma proposição simples e você tem uma proposição composta, ok? O que é uma proposição simples, por exemplo? Tá? O que é uma proposição simples? É muito fácil, tá? Um exemplo, Pedro é estudante. Isso é uma proposição simples, você tem uma única frase aí, tá? Se a gente coloca lá, Ana é bailarina, é uma proposição simples também, é uma única frase. Isso é uma proposição simples, ok? Enfim, você tem uma única frase que é uma proposição, que você pode, né, declarar como verdadeira ou como falsa. Né? O valor lógico dela pode ser, né, declarado como verdadeira ou como falsa. Então, quando você diz Pedro é estudante, dependendo de quem você estiver se referindo, você pode... Qual Pedro você está dizendo? Eu estou dizendo do Pedro, né, filho não sei de quem. Ele é estudante mesmo? É. Bom, então é uma proposição, porque você pode declarar ela como verdadeira. Não, Pedro, filho da fulano de tal, não é estudante. Bom, então ela é falsa. Também é uma proposição, porque você pode declarar se ela é verdadeira ou falsa.
ok? Isso é uma proposição simples, é uma única proposição, uma frase que pode ser declarada verdadeira ou falsa, então é proposição e que é uma frase só, ok? Consequentemente, o que é, tá, uma proposição composta? É a combinação de duas ou mais proposições simples, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você for lá e falar Pedro é estudante e Ana é bailarina, isso é uma proposição composta, porque você tem duas proposições simples aí, tá? Outro exemplo, Pedro é estudante, ou né, Ana é bailarina. A gente mudou aí o conectivo, ó, tá entendendo? Mas não deixa de ser uma proposição composta. Isso também é uma proposição composta, porque você tem aí, no caso, ok? Duas proposições simples, a combinação de duas proposições simples, ok? E, claro, se você tiver a combinação de 3, de 4 e por aí vai, ok? Isso continua sendo uma proposição composta, ok? Então, proposição composta é toda aquela, né, proposição que é uma combinação que é formada de mais de uma proposição simples, ok? Não esquecendo, e está no formulário, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver aqui da maneira como eu vou colocar para vocês aí, vai ser possível vocês observarem nesse material quem foi enviado, que proposição simples, ok? Ela é indicada por uma letra minúscula, tá? Então vamos voltar ao exemplo que eu usei para vocês. Se eu usei o exemplo para vocês aí, tá? Pedro é estudante. Como é que eu represento, como é que eu posso representar essa proposição? Através de P minúsculo. O P minúsculo, a letra P minúsculo já representa essa, né, proposição Pedro é estudante, tá? Como é que eu posso representar, por exemplo, Ana é bailarina, né? Por quê? Letra Q. Por que eu estou usando o Q? Porque se eu já usei o P na anterior, eu uso o Q. Ah, professor, quer dizer então que se eu tivesse uma terceira proposição simples, entendeu? Eu poderia usar, por exemplo, R. Isso, exatamente. Vamos lá, João é músico. R. Se eu tivesse uma outra, então é S, ou seja, eu vou acompanhando o alfabeto. Exatamente, a gente vai acompanhando esse processo todo, tá, do alfabeto, ok? Então, não esquecer isso, tá joia? Que toda proposição simples, tá, toda proposição simples é representada por uma letra minúscula e começa por P. Por que começa por P? A gente tem essas convenções. Mais para frente vocês vão entender um pouco melhor por que funciona assim. Ok? Galerinha, fechamos aqui essa primeira aula. Por favor, se tiverem alguma dúvida, retomem esse áudio, ouçam novamente esse áudio e qualquer coisa é só entrar em contato. Abraço a todos, até a próxima aula.